suspender o conteúdo, porque também a gente não tem tanto tempo mais para ficar discutindo tudo aquilo que poderia discutir. E já eu acho que ficou já, né, já está bom pelas questões que foram já propostas até aqui. Então, bom dia oficialmente falando a todos aí. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre aquele item da teoria do Nietzsche, especificamente o título da aula, que é o Übermensch, que significa o super-homem, que na teoria nietzschiana seria quase que o conselho que ele dá, quase que a orientação que ele dá para toda a humanidade, né? Tem um filme chamado Quando Nietzsche Chorou. Eu tenho esse filme aqui. A gente poderia... Eu não sei se a gente colocaria ele no YouTube, alguma coisa. Eu não sei se eu tenho condições para isso, né? Eu tenho que ver se dá certo. Porque seria interessante vocês assistissem esse filme, né? Vocês vão verificar lá a ligação entre o Nietzsche, o Dr. Brouwer e o próprio Freud, o Sigmund Freud da psicologia. E aí a ligação entre esses... O Nietzsche está no meio desses dois. O Dr. Brouwer era um médico que tratava de histeria, né? E ele entendia que não adiantava dar remédio para as pessoas, porque, principalmente para histeria, precisava de fazer uma terapia que fosse mais comportamental do que química com remédio. E ele estava tentando achar formas de resolver essa questão. E aí ele começou uma teoria de fazer um tratamento pela fala, entendeu? Então, as pessoas falando, as pessoas encontrariam ali a cura pelos problemas, para os problemas dela. E esse Dr. Brouwer era amigo do Freud. E o Dr. Brouwer recebeu Nietzsche, né? Recebeu Nietzsche como paciente. Fez todos os exames químicos ali nele, exames biológicos nele, e não viu muita coisa. E aí eles fizeram um acordo, né? No Nietzsche ser o terapeuta do Dr. Brouwer, porque o Dr. Brouwer tinha muitos problemas pessoais e muitos vícios, muitas questões, né? E ele era ali com jaleco, né? De médico, tal, aquela coisa. E o Nietzsche começou a falar para ele, não, então eu vou tratar a sua cabeça, né? Eu, filósofo, vou tratar as coisas da sua cabeça. E aí teve essa relação entre eles ali. E o Brouwer contou a experiência para o Freud, que também era um médico. E também estava com as ideias do tratamento pela fala. E aí juntaram, então, os três, de alguma forma, né? E a ponto de que o Freud foi o pai de uma nova ciência. Qual é o nome da nova ciência que o Freud foi pai? Psicologia? Psicologia, né? Que é uma junção da medicina com a filosofia. Nasceu uma nova ciência, uma nova forma de tratamento das pessoas, que é a psicologia, né? Então, a psiquiatria já trata da forma com remédios, né? Da forma médica mesmo. E a psicologia trata da questão mental, da fala, etc. Agradecendo aí as pessoas que já estão com a câmera ativada, a Raíssa, a Ana Rita, a Emily está indo e voltando de vez em quando, e convidar aqueles demais que por acaso puderem, né, e quiserem ativar a câmera, isso é uma coisa muito boa, é uma coisa interessante, né? Ajuda a gente aqui a ter um feedback. Por um lado, eu sei que tem aqui tantas pessoas na aula, né? Mas aí a gente pensa que está dando aula só para esses quatro aqui, né? A Ana Clara tá ligando também, né? Mas enfim, todos vocês, por favor, se manifestem, falem alguma coisa, né? Participem. Eu tenho aula na quinta-feira à tarde, eu estudo, né? Eu sou aluno da UFG, lá em Goiânia, e nós estamos tendo as aulas online também. Então, na turma tem 25 alunos, sempre fica os 25 a câmera ligada. E lá a gente faz pelo Meet, né? Fica todo mundo... Eu não sei a diferença, né? Lá todos com a câmera ligada, não tem ninguém que fica com a câmera desligada. E justamente por quê? Para dar essa prova de participação. Eu não entendo por que aqui no colégio as pessoas não ligam a câmera. Tanto assim, várias pessoas não ligam a câmera. Eu não entendo por que não participa dessa forma, que é uma coisa que facilita para a gente, facilita o meu trabalho aqui. Quando eu transmito tela, vocês não vêem ninguém.
Mas eu vejo vocês, entendeu? Então eu consigo ver as reações, consigo ver a Ana Rita conversando com outras pessoas aí, não assistindo a aula aqui direitinho. Então a gente consegue ver a coisa acontecendo, entendeu? E lá no trabalho na faculdade também, lá tem uma turma que todo mundo liga, mas outra turma tem 3 alunos da turma. Pensa bem, o que é dar aula? Tem 3, não, são 4 alunos na sala, mas só 3 que participam todo dia, e nunca nenhum deles ligaram a câmera nenhuma vez. É terrível. Você está ali dando aula. Eu sei que só tem 3 meninos me assistindo, mas eu sei lá se eles estão ali, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. E nem sei como que o conteúdo está chegando até eles, né? É muito frustrante. A coisa, na verdade, esse semestre a experiência mais ruim que eu estou tendo é essa, de dar aula para 3 meninos, para 3 alunos, e nenhum deles ativa a câmera. Né? Quando eu pergunto alguma coisa, eles respondem no áudio, beleza. Mas não tá acompanhando com a câmera ligada, infelizmente. Mas aí obrigado aí para vocês que já ligaram, né? Júlia, a Ana, Lorena. Obrigado, Caroline. Não, tá bom. Gente, então vamos voltar aqui para o texto, diretamente, para ver a questão do Ibermensch. A questão do quando Nietzsche chorou, eu até pensei em fazer uma sessão de cinema aqui, né? Eu não sei, a gente marcaria 1 hora, e aí a gente projetaria esse vídeo aqui no Teams para vocês. Aí depende da internet também, se vai carregar bem, né? Porque assistir um filme pela internet ruim, Deus me livre, né? Mas aí, se vocês puderem procurar por conta própria esse filme Quando Nietzsche Chorou, né? E aí é um filme que agrega valor a esse assunto desse autor. Talvez para entender um pouco mais da particularidade dele, entender a teoria que ele apresentou para a gente. Certo? Então vamos lá para o texto. Eu queria contar com alguns leitores e a gente faz aí os comentários, né, daquilo que está posto aí. Certo? Então, nós estamos nesse ponto aqui, né, que é justamente o super-homem de Nietzsche. Alguém pode se inscrever aí para ler esse primeiro parágrafo para a gente? O super-homem de Nietzsche. Este novo homem, na concepção de Nietzsche, é aquele que cria seus próprios valores afirmativos de vida, que não é condicionado pelos valores sociais de uma época. Seria um homem que teria a coragem de lidar a cada segundo da sua vida com o conflito de sua escolha, sem colocar a culpa em outra pessoa, ou no destino, ou ainda em Deus. Pessoal, se a gente compreende esse parágrafo, já podemos terminar a aula. Porque aqui esse parágrafo ele consegue congregar todos os temas que a gente tem estudado do Nietzsche até aqui. Alguém de vocês faz um comentário aí, ou todos vocês, um comentário do que está falando aqui. Aí podia, se puder, assim, se eu puder ainda exigir, pedir mais, faz comentário de parte por parte do que está escrito aqui. Ora, tem uma questão de um novo homem, né? Tem a questão, quem que é esse novo homem? É aquele que cria seus próprios valores, e a palavra próprios aqui é muito importante, próprios valores. Esses valores precisam ser afirmativos e de vida, porque cada item desse, ele está mostrando a incoerência nos anteriores que foram ditos até aqui, né, que as críticas que o Nietzsche faz. Então, esse homem não pode ser condicionado pelos valores de sua época. Por quê? Porque ele tem que ter os seus próprios valores. Esse homem tem que ter um homem corajoso, né? Um homem que vai lidar com o conflito das suas escolhas, com os problemas daquilo que ele escolhe. E ele não vai colocar culpa nos problemas dele em outra pessoa, não vai colocar a culpa no destino, não vai colocar a culpa em Deus. A culpa é de quem? A culpa é dele próprio. A culpa é das escolhas dele. Agora, eu queria que alguém comentasse, assim, com as suas palavras, é claro que não tem jeito de ser com as palavras dos outros, né? Mas com as suas palavras, o que nós estamos lendo aqui? Como que a gente entende Nietzsche, ou o que o Nietzsche disse para chegar nessa conclusão? Professor, eu acredito que ele queira dizer aí que o homem tem que aprender a lidar com as suas atitudes, com as consequências delas e parar de culpar coisas exteriores. Certo, esse é um ponto. Ele toma as próprias decisões, ele
defende ele que cria os seus próprios valores e ele é responsável pelas consequências das mesmas. Ele não atribui isso a ninguém, nem mesmo a Deus. Certo. Vocês estão indo, vocês duas que falaram aí, a Caroline, é Caroline mesmo, né? Caroline e a Amy falaram já na última parte. Mas para a aula de filosofia propriamente dita, é importante as partes anteriores aí. Né? Essa questão dos... Quando você falou, Emily, cria seus próprios valores. Isso é ir contra o quê? Assim, eu falei da fala da Emily, ela pode responder, mas qualquer um pode responder. O fato do ser humano criar os seus próprios valores está indo contra uma outra tese. Que outra tese seria essa? Contra os valores estabelecidos pela sociedade? Começa por aí. O cristianismo? Sim, por exemplo, né? E esse cristianismo é o mesmo que estabelece que você tem um destino, né? Quando te fala, Deus sabe o que faz, coloca nas mãos de Deus, né? Quando fala frases tais como essas, então você está delegando a outro tanto o estabelecimento da sua história e também te obriga a seguir os valores de onde te apresentam Deus, né? É ou não é, gente? Tá claro? Mais algum ponto aí? Sim? Professor, e quando ele fala que o homem ele deve seguir seus próprios valores, ele quer dizer que ele deve ser submisso, tipo, ele não vai necessitar de ninguém e tudo que ele fazer, ele vai ter que ter a plena consciência que ele vai ter a consequência sobre ele não vai poder botar a culpa em ninguém. Uhum. Então ele deixa, né, Raíssa, deixa de ser submisso e passa a ser suficiente, né, autossuficiente, e acha que ele se torna superior. Vocês perceberam essa parte, ó, valores, ele não está falando só valores, e que esses valores sejam afirmativos e de vida. Por que vem isso aqui? Olhando na teoria religiosa, no cristianismo restrito mesmo, assim, bem hard, a chance de você... quais são as chances maiores? É você conseguir ir para o céu ou você ir para o inferno? Ir para o inferno. A maior parte da chance é você ir para o inferno, porque eles querem dizer que, por exemplo, isso que a Ana Rita está fazendo agora é um pecado, né? Então, ou seja, ela vai pode ser punida por isso, entendeu? E assim, qualquer coisa que a gente está fazendo o tempo todo, nos pensamentos, quem é católico sabe. E tem igreja que se cortar o cabelo não vai para o céu, se não sei o que, não vai para o céu. Então, esses pontos. Não sei se vocês conhecem a Igreja Católica, uma oração que é o ato de contrição, né? Que é confesso, não sei se eu lembro a oração. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, tal. Então a ideia, ou seja, eu estou pensando, eu estou pecando, eu estou falando, eu estou pecando, eu estou fazendo, eu estou pecando, eu não estou fazendo, eu também estou pecando. E aí o que acontece? Como é que as pessoas são salvas? Segundo a misericórdia de Deus, né? Se Deus ele te perdoa, e você pode ainda ser salvo. Mas o que o Nietzsche critica? Isso não é de vida, isso é de morte, sabe? Isso é limite do sujeito. E isso não é afirmativo. Isso não está fazendo com que a pessoa faça as coisas, está fazendo com que a pessoa deixe de fazer as coisas. Que coisas? Deixa de pensar, deixa de falar, deixa de agir. Né? Então, essa que é a crítica que ele tem aqui. Então, quando fala desses próprios valores, tem que ser valores afirmativos e de vida, não valores negativos e de morte. Né? Então, é o ponto aqui. Vocês... Eu não sei, assim, eu estou falando para mim, eu estou ficando satisfeito do que eu estou falando aqui, né? Agora, eu não sei se está satisfazendo vocês e se vocês estão ficando capacitados para falar em qualquer circunstância da teoria do Nietzsche.
né, do que o Nietzsche está defendendo, dizendo, e depois julgar as questões de Enem e tudo mais que aparecer essa questão aí. E depois que você fez todo esse processo, você se tornou um super-homem, você se tornou um super você, aí sim é o ponto que vocês acharam mais, pelo menos quem comentou, né? Achou mais grave, né? Você se torna responsável pelas suas atitudes, né? Porque aí tudo é feito, não foi porque a tradição me mandou, não foi porque a igreja mandou, não foi porque o padre, meu pai, mas foi porque eu de fato decidi e a minha decisão foi pautada na minha inteligência, na minha razão, no meu entendimento. O que o religioso falaria disso? Vamos agora fazer um desdobramento da aula aqui. Você agir pela sua própria razão, para o religioso, é um problema. Por quê? Entenderam a pergunta, meus queridos e minhas queridas? Repete de novo, professor. Bom, agir por sua conta própria, sua própria inteligência, sua própria razão, fazer seus próprios valores, os seus próprios valores, para aqueles que são crentes, para os religiosos, isso é um problema. Concorda ou não concorda com essa primeira parte? Aí, beleza. Aí, Sim, por que isso se torna um problema na visão dos religiosos? porque você vai estar fazendo suas próprias regras, Sim. tipo, por aí. Aí, conforme você está fazendo suas próprias regras, você está pecando ao não seguir as regras da igreja. Ô, Ana Clara, de tudo que você falou aí, a parte que mais significou aqui foi o seu regras entre aspas, que é justamente o problema que os religiosos veem. Sabe por que eles veem problema nisso? Porque eles vão dizer que da sua cabeça só pode sair coisa errada. Se você vai agir por sua própria vontade, você só vai fazer pecado. Você só vai buscar o desejo, só vai buscar o que você falou, Emily, a questão da satisfação da carne, né? É isso? Então, para o religioso, da sua cabeça pura, só sai pecado. E para resolver esse problema, o que tem que fazer? Tem que te ensinar a doutrina, tem que te catequizar e mais, tem que te vigiar o tempo todo os seus pensamentos, palavras, atos e omissões, para que você seja uma menina de Deus, para que você não saia do... Então, o que acontece, meninos? Os religiosos esperam do ser humano somente coisas negativas. Agora, e você, eu até fazer um exercício, quem tiver coragem de responder, né? Você se acha pecador? Olha, a Raíssa fez uma manifestação ali. Sim, Agora, né? Eu acho que quase todos nós nos achamos pecadores o tempo todo. Mas se você fizer um exame de consciência, o que é exame de consciência? É olhar no que você fez, desde a hora que você acordou até agora. Quantas coisas erradas você fez? Hoje já estamos aqui, 10 horas da manhã, suponho que você acordou 7, né, para a aula 7h30, já passaram aí 3 horas e meia, 3 horas no mínimo que você está acordado, se você está desde cedo acordado. Quantas coisas erradas que você já fez até agora? Olha, eu não conheço vocês, não estou perto de vocês, eu posso dizer que vocês não fez nenhuma coisa errada. Vocês não fizeram nenhuma coisa errada. Mas na cabeça de vocês, vocês são pecadores. E estão pecando o tempo todo. Quem colocou isso na cabeça de vocês? O Nietzsche falou pra gente. A moral dessa época. As instituições dessa época colocam na sua cabeça que você não presta. E aí você fica sempre na ideia de que você não presta e tentando pedir, por favor, para que as pessoas te perdoem, para que Deus te perdoe, para que você tenha que fazer recompensações o tempo todo. Entendendo? Então, essa forma de criar a gente, para Nietzsche, não é uma forma afirmativa e nem de vida. Na verdade, é o contrário. E para você superar essa situação, é necessário, então, que você, se estabeleça numa nova concepção de pessoa que você é. É um pouco trágico, né? É um assunto que você não vai tratar com o padre, não vai tratar com outras pessoas, muito menos com seus pais. Por favor, isso aqui é uma coisa só da nossa aula de filosofia.
Terminou, você continua sendo santinho, orando, rezando, pedindo perdão, fazendo penitência, entendeu? Jejum, oração, normal. Mas aqui está uma provocação, uma ideia trazida por esse autor que nós estamos estudando aqui agora. Beleza? Repito o que eu estou falando, não vai criar confusão por aí não, tá? É só Nietzsche na aula de filosofia. Na sua vida você vive do jeito que tem que ser. Não vai criar problemas por aí. Aí, o que acontece? Vamos seguir aqui na leitura do texto. Por favor, quem pode ler aí? Quem está com áudio legal aí, pode ler aí. Podia ler esses 2 parágrafos, por favor, que está aqui no início da tela? Cabe ressaltar que essa crítica Nietzsche é feita a partir do homem ocidental. Segundo ele, o Ocidente está impregnado de negação à vida e à sua exuberância. Retomando os personagens mitológicos, Nietzsche toma como ponto de partida dos deuses Apolo e Dionísio. Ambos são filhos de Zeus. Apolo é o deus da razão e o racional, enquanto que Dionísio é o deus da loucura e do caos. Vocês conhecem esses 2 deuses, a história desses 2 deuses, do Apolo e do Dionísio? Não. Explica, por favor. Ana Rita, fala a versão que você tem aí. Aí eu enfatizo ou então eu faço alguns acréscimos. Eu lembro bem do Dionísio. Dionísio é o deus Você considerado gosta do deus Dionísio. do vinho, deus da festa. E o Apolo é o deus do sol, se eu não me engano. Exatamente. Ele era muito vaidoso, ele tinha imagem em primeiro lugar, tanto ele quanto o Dionísio. E ele gostava muito de farra, festa. E se eu não me engano, Apolo teve amantes tanto homens como mulheres. Ele e Dionísio. Essa questão dos amantes aí na Grécia nem Antiga entra. não era relevante, essa questão de que homem tinha que gostar de mulher, né? Enfim, não tinha nada a ver mesmo. Mas o fato é esse aí. A beleza, glória, coisas corretas, Apolo. Dionísio já seria bebedeira, como ela acabou de falar, caos, festas e tudo mais. E destruição. Então, enquanto Apolo está ligado com construção, Dionísio está ligado à destruição. Então, você tem uma condição em você, na verdade, tem as 2 condições em você, segundo a mitologia, tá? Você tem o apolíneo, o seu dado apolínico, a sua parte Apolo, que faz você fazer as coisas certas e construir e deixar construído. Mas você também tem o seu lado dionisíaco, que faz você se distrair do caminho, faz você fazer coisas que não deveriam fazer e faz você se destruir e destruir o mundo que está à sua volta. Né? Isso foi impregnado, segundo Nietzsche, isso foi impregnado no Ocidente por conta da difusão do cristianismo propriamente dito. Nós estávamos dando vocês lembram das suas aulas de Santo Agostinho no 2º ano de filosofia? O Santo Agostinho, ele tratava a questão do maniqueísmo. Assim, ele tinha lá uma coisa do maniqueísmo, que era o quê? É o caminho do bem e do mal. Né? Tem aí 2 caminhos, o bem e o mal. Aí, quando ele se tornou cristão, ele falou, não, na verdade só tem um caminho. Porque Deus criou todas as coisas, ele criou apenas o caminho do bem. Mas o livre-arbítrio do ser humano faz com que o ser humano feche os olhos para o bem. E quando o ser humano fecha o olho para o bem, o que ele cai? Cai no caminho do mal. É disso que o Nietzsche está falando. Né? Nessa coisa toda, céu, inferno, bem, mal, luz, treva, fez com que você, então, tivesse um nó na sua cabeça, um problema sério, em que você está tentado a gostar mais do Dionísio, tentado a tomar uma, ficar bêbado e fazer orgias e bebedeiras por aí, né? Do que ficar na oração, no jejum e ir para o céu. Né? Essa que é a coisa. O correspondente do Dionísio na tradição romana é Baco. Então, você já ouviu falar na palavra bacanal? Quem ouviu falar a palavra bacanal já? Ainda bem que vocês nunca ouviram essa palavra e que vocês também estão
O bacanal, hoje em dia, é utilizado de forma pejorativa, como tinha aquelas reuniões sexuais de drogas e bebedeiras com muitas pessoas, entendeu? É o bacanal. Então, ou seja, é pejorativo, né, a questão, mas ligada com o Dionísio, que é simplesmente vinho. Dionísio é só o deus do vinho. Só. E aí, hoje, as pessoas atribuem a ele todo esse pecado e problema do sexo e de tudo mais, né? Então, deus do vinho, você bebe, você fica embriagado e faz coisas que talvez não poderiam fazer. Apolo. O que Apolo, então, faria, ou para você seguir no Apolo, o que você trocaria no lugar do vinho para Apolo? A correspondência, entendeu? Dionísio, você vai atrás do vinho, ou do álcool, etc. E Apolo, você iria atrás do quê? No caso da Apolo, atrás da beleza. Sim, não, fala assim. O material. Atrás da água. Não. Seria outra coisa. Seria os livros. Seria a cultura. Entendeu? Que te leva ao conhecimento, viu? Porque mais que beleza, Ana Rita, o Apolo, ele é o deus da sabedoria, do conhecimento. Entendeu? Ele tem um flerte com a Atena, que é a deusa da sabedoria também, por conta disso. Certo? Então, beleza. A nossa cultura foi criada com esses princípios mitológicos do Apolíneo do Dionisíaco, que depois foi fortificado pela ideia do bem e do mal católico ou cristão. Certo? Certo ou não? Dá para vocês repetirem sobre esse assunto, tá? Isso que é o importante. Beleza. Aí eu gostaria, se a gente visse mais 2 parágrafos aqui. Quem se dispõe? São esses 2 primeiros? Os gregos consideravam. Uhum. Os não, gregos... Peraí. Desculpa. Por favor. Uhum. É o complemento. Os gregos não consideravam os 2 deuses como opostos ou rivais, embora muitas vezes as 2 divindades foram entrelaçadas por natureza. O apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Por outro lado, o dionisíaco é o lado do caos e apela para as emoções e instintos. Essas 2 dimensões completam o homem e Nietzsche aponta para o erro dos valores da sociedade ocidental, que tentam controlar essas funções com excesso de racionalização e imposição de representações religiosas, ideias partidárias e esquemas econômicos. O próximo, por favor, também. Para Nietzsche, o homem deve ser livre para criar suas próprias representações e não mais adotar as representações limitantes impostas por esses esquemas. Beleza? Então, já está explicado, né? Pelo menos eu acho que está explicado, essa questão da dicotomia. Mas aí, o que o Nietzsche está falando aqui? A mais. Lá na Grécia, quando eles tiveram essas ideias desses deuses aí, Apolo e Dionísio, eles não viam como sendo separado. Eles entendiam que faz parte da vida. Você tem o seu espírito de destruição o tempo todo. Você está vivendo e você está morrendo ao mesmo tempo, né? Cada dia que você vive é mais um dia próximo da morte. Isso é normal, é natural da nossa sequência da nossa vida. E cada vez que você opta por uma coisa, você está negando um monte de outras coisas, né? Faz parte da nossa condução da nossa própria vida. E aí, a sociedade ocidental, ela pegou esses princípios e fica separando, tentando separar. Tipo, você tem que ser racional a ponto de negar o Dionísio, não querer beber vinho, não querer destruir nada, e você vai correr atrás do Apolíneo, né, para que você viva eternamente. E faz um monte de coisa nesse sentido, tipo, na economia, faça poupança para que você viva com uma aposentadoria bem boa. Na política, vamos defender a direita, porque vai fazer a gente ficar mais rico, porque a esquerda é socialista, faz a gente ficar mais pobre, né? Na religião, vamos rezar, jejum e oração, tal, para a gente não entrar no pecado dos botecos e outras coisas mais. E fica separando a vida dessa forma aí, estabelecendo instituições e fica vigiando a gente.
o tempo todo, para que a gente possa, então, sempre estar no caminho dito certo. E já Nietzsche, o que ele fala? Você deve ser livre para criar suas próprias representações. Não tem que ficar repetindo o que os gregos fizeram lá 500 anos antes de Cristo, há 2.000 e tantos anos, 2.500 anos. Não tem que ficar voltando lá no que o cristianismo fez há 1.500 anos, estabelecido como oficial. Você não tem que ficar atrás dessas representações que estão estabelecidas. Você precisa criar suas próprias representações. Quais são os seus mitos? Quais são as suas inspirações? Quais são as suas fontes de desejo? Entendeu? Então, aqui, olha, tem que ser livre. Aquele que consegue ser livre na sua vida, de acordo com suas próprias representações, criadas por sua própria vontade, estaria muito além do bem e do mal. Né? Estar além do bem e do mal. Você seria o novo homem, né? O novo ser humano, teria uma nova realidade. Certo? Eu acho que com isso a gente para, né? A gente interrompe a ideia do Nietzsche. Ideia de transvaloração. Mudar os valores, buscar os seus valores. Né? E aí uma frase, né? De Deus está morto. Uma frase que você vai achar aí do Nietzsche. Deus está morto. O que significa isso? Significa só dizer que Nietzsche era ateu? Ou tem outra coisa por trás disso aí? Não, eu acho que tem algo por trás. Porque ele disse essa frase: Deus está morto. A sociedade ocidental o matou. Ele disse. Né? Por que significa isso? Então, eu acho que é importante porque as pessoas só pegam essa frase dele e acham que então, ele é ateu, não posso nem olhar para o Nietzsche, que está errado. Quando fala que Deus está morto, seria essa situação em que, em nome de Deus, toda a sociedade vem estabelecendo regras e normas e perseguições contra todos nós. À medida que eu elevo a condição do homem vivo que sou, crio representações que não necessito. Olha, não quer dizer que eu nego, mas eu não necessito de Deus. Não necessito das ideias que vêm em nome de Deus para mim. Não necessito da igreja, não necessito da política, não necessito da economia, entendeu? Não necessito de nenhum sistema sobre mim. Porque a economia, a política, tudo isso aí age em nome de Deus. Você sabe muito bem disso. O que é o slogan do nosso presidente? Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Lá nos Estados Unidos, o que é o slogan dos Estados Unidos? Vocês conhecem? God save America. Deus salve a América. Em tudo quanto é espaço político e econômico, você vai encontrar Deus, a palavra Deus no meio. Mas, ao mesmo tempo, olha o problema social, pessoal. Ao mesmo tempo, nesses locais, tem pessoas na miséria, tem pessoas sofrendo, tem pessoas... Ué, mas então, não é uma nação que tem o nome de Deus como sendo base? Por que não está resolvendo os problemas sociais que ele tem? Entendeu? Então, ou seja, a crítica política, econômica, religiosa, etc. E para mim, eu paro aqui. Tá bom para mim. Agora, não sei se tá bom para vocês. Se vocês querem perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa mais. Não, ficou bem claro. Certo. Então, agora tem tarefa aí, né? Essa tarefa pode ser feita agora. Aí, tá tudo certo aqui. Para até o dia 12, já tá tudo aqui marcado. Né? É uma tarefa de portfólio, vocês têm que colocar lá. E semana que vem a gente vai passar da Alemanha para a França, em que nós vamos estudar um francês chamado Jean-Paul Sartre. Certo? Jean-Paul Sartre. O Sartre. Beleza? Bom dia a todos, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem, bom final de semana.